Bom dia, guerreiros do Senhor, com muita alegria. Eu te convido nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui tem uma condição. Deus vai fazer o melhor na vida daqueles que fazem primeiro a vontade de Deus, que se submetem a Ele, que se humilha diante dEle, que o reconhece como seu único e suficiente Salvador da sua vida e não o troca por nada. Aí você vê, essa pessoa, ela vai ser bem mais que feliz. E nós temos um exemplo dentro da Bíblia que está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 1, fala assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Olha que lindo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Meu irmão, olha o que é uma pessoa que se submete a Deus, que nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus. José aqui estava tudo na mão dele. E a única coisa que o egípcio falou, Potifar: não toque na minha mulher. Agora o resto aqui, tudo está sobre o seu domínio. Ao ponto que ele não sabia do que estava acontecendo, mas ele via Deus na vida de José. Ele via Deus na vida de José. Ele só se preocupava com o que ele comia. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem jamais ia decepcionar. Porque ele via Deus na vida dele. E você vê, e o diabo estava ao derredor, esperando o momento para tentar fazer com que José caísse naquela armadilha. E aí, se você continua, você vê um belo de um dia, o José estava lá na casa, e ela pega e convida mais uma vez para que ele vá deitar com ela. Mas ele não vai. E no momento
ela pega, toca na sua roupa para tentar forçar aquela situação, mas ele sai correndo e a roupa fica na mão dela, e aí começa todo o sofrimento que José passou, mas para manifestar a glória de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que negarmos os nossos desejos e as nossas vontades e ter o Senhor em primeiro lugar. José tinha isso no teu coração. José, ele não trocou o Senhor por nada. Pelo contrário, mesmo sofrendo, mesmo lá no calabouço, ele permaneceu fiel com o Senhor. Ele permaneceu íntegro com o Senhor. E essa integridade é que faz a diferença. Para você conhecer uma pessoa, se realmente ela é convertida ou não, você vai ver as atitudes dessa pessoa. A pessoa, quando ela é convertida a Deus, que ela saiu do caminho mau e entrou no caminho santo, ela deixou todas as bagagens para trás e não olha mais para trás. Pelo contrário, o caminho dela é à frente, porque ela está seguindo as pisadas do Mestre. E aqui nós vemos um diferencial. José sofreu, mas ele foi exaltado. Então, meu irmão, não negue o Senhor por 4 segundos de prazer, porque seria uma eternidade de sofrimento. Mas negue as vontades que Satanás quer colocar em você, quer fazer com que você peque. Não faça isso, porque temos um exemplo também lá em Gênesis, capítulo 4, o versículo 7 fala assim, olha lá: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha aí, o inimigo, ele lança os pratos, ele mostra a solução do problema, mas ele não mostra as consequências. Nós só vamos ver as consequências quando depararmos com aquele pecado, quando enxergarmos que não deveríamos ter feito aquilo. Mas aí é tarde, e muitos não têm força para sair do fundo do poço, e aí é um abismo chamando outro, e cada dia mais essa pessoa vai se enrolando. Então, meu irmão, negue a si mesmo, mas faça a vontade de Deus. Pecado nenhum vale a pena. Não deixe o inimigo te enganar, porque as consequências virão e não tem como a gente se esquivar dela. Vamos ter que passar. Então é melhor você, nesse momento, ir diante do Senhor e pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, e fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. É a melhor coisa que eu te aconselho. Então, negue a si mesmo, mas engrandece e exalte o poder de Deus, e você será bem-sucedido, assim como José foi. José foi bem-sucedido, que todos viram o Deus de José. E é mesmo que Deus quer fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu oro por você. Querido Deus e eterno Pai, é diante desse poder e dessa palavra que eu declaro, Senhor, na vida desse homem um milagre, ainda hoje, pelo nome do Pai, pelo nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus.